Fala rapaziada do Serra Tricolor, Lucas na área, fazer aquele videozinho de pré-jogo pra vocês, falar sobre a escalação do Fluminense, do nosso adversário Coritiba, falar da arbitragem, falar algumas curiosidades e espero que vocês gostem. Depois da vinheta a gente volta e conversa. Rapaziada, Fluminense que enfrenta o Coritiba neste sábado às 8h30 lá no Couto Pereira. Se encontra com 3 desfalques, Lúcio, Samuel Xavier e Canóbio. O Lúcio é por suspensão, levou o terceiro cartão amarelo aquele amarelo absurdo que ele levou no jogo contra o Corinthians, naquela situação com aquele estúpido do Alan, do Corinthians. Levou amarelo injustamente e acabou ficando suspenso para essa partida. O Samuel Xavier por um controle de carga, pois teve uma partida muito importante nessa terça-feira. Então é o controle de carga e teremos novidades também na escalação. Então, e o Canóbio, porque nessa volta da data FIFA ele teve um desgaste muscular. Então, para não acabar tendo uma lesão ou fazendo ele ser um desfalque pra gente na terça-feira, na estreia da Libertadores, preferiram poupar ele, tanto que nem ele, Samuel Xavier, viajaram para Curitiba para enfrentar o Coxa lá no Couto. E a tendência é que o Savarino seja centralizado no lugar do Lúcio para fazer a função dele. E ele tem vindo bem, faz bem essa função, então eu acho que não vai ter tanta diferença, mas mesmo assim a gente perde nessa dupla, essa dupla deu certo, mas graças a Deus não foi uma lesão, é só uma suspensão. E é um jogo que dá pra jogar bem e tentar a vitória mesmo sem o Lúcio. E a manutenção do Serna, pois até então o Canóbio vai ser poupado a princípio. Então, e os outros desfalques são o Nonato, o Bernal e o Matheus Reis. Sendo que o Bernal tem uma rara possibilidade, uma possibilidade bem pequena de voltar contra o Flamengo na próxima rodada, semana que vem, no Fla-Flu. Então, uma boa notícia, o Bernal tá voltando, mas mesmo assim o Nonato ainda não tem data de previsão para voltar. E o Matheus Reis a gente já sabe, que eu já dei essa informação aqui no canal, nos vídeos, que só volta provavelmente só pro ano que vem, que teve uma lesão muito séria, que é de 8 a 9 meses para recuperação, e praticamente, infelizmente, não deve voltar esse ano. E a escalação, vamos falar da provável escalação do Fluminense, que é com Fábio, Guga ou Júlio Fidelis, que viajou no lugar do Samuel Xavier, James, Freitas e René. O nosso meiuca vem com Hércules e Martinelli, Savarino ou Ganso. Se botar o Ganso no lugar do Lúcio, ele vai fazer a ponta. Mas se continuar com ele centralizado, o Ganso não começa jogando. Entra o Savarino na centralizada. Aí pode ser Soteldo na ponta esquerda, o JK ou Castilho e o Serna sendo mantido na posição. Então essa é a provável escalação do Fluminense, que eu acho que até é certa. Tomara que, se for poupar umas pessoas, jogadores certos, e que venham aqui e quem entre faça uma atuação digna e que conquiste os 3 pontos que a gente precisa, o que é muito importante pra gente nessa rodada. O Fluminense é o vice-líder do Brasileirão com 19 pontos, com 3 a menos que o Palmeiras, que está com 22. E esta rodada é a última nossa, antes da estreia nossa, da Libertadores, na terça-feira, contra o Deportivo Laguaira às 7 horas. Então é uma partida aqui pra gente vencer. Provavelmente já vai sair do jogo e viajar para Venezuela. Então é um jogo que pode ir com a gente, dar uma moral pra gente, pra uma estreia da Libertadores, que sempre é difícil, depende do adversário, mesmo que no papel a gente seja
é amplamente favorito, mas nós sabemos que numa Libertadores não tem isso, sabe que é pau a pau o jogo e eles vão botar dificuldade por estar jogando em casa, estreando e vão querer se apresentar bem para a torcida deles. E uma curiosidade, gente. A gente tem 10 rodadas, a gente tem 19. Vai fazer 10 rodadas do Brasileirão, a gente tá com 19 pontos. E uma curiosidade é que a gente igualou as nossas campanhas históricas de 2010 e 2012. A gente quando a gente chegou nessa rodada, a gente tinha a mesma pontuação. E a gente acabou sendo campeão. Então, pra quem gosta de coincidência, de ser mais ser esse negócio de superstição, é uma boa, assim. Sou muito supersticioso e acredito muito, assim, um pouco nessas coisas. Muito pouco é difícil, né? Mas assim, eu acredito nessas coisas e tento sempre ter pensamentos positivos. Então, uma boa curiosidade e que esperamos que o final seja o mesmo, né? E falar um pouco do nosso adversário, torcida. O Coritiba conta com a volta do Michael e o técnico deles, que é o Seabra, espera a dupla para definir os titulares contra o Fluminense. Então a provável escalação deles é o Wallace e Pedro Rangel, Tinga, Maicon Jaci, Bruno Melo, o Alisson, o Vini Paulista, Sebastião Gomes, Josué, que é um dos destaques dele, um meia meio volante, não sei qual é a posição dele certo, mas bem habilidoso, vem sendo um dos destaques deles desse campeonato. Lucas Renier, Breno Lopes ou Fabinho e Pedro Rocha. O Alisson e o Breno Lopes devem voltar para essa partida, por isso que teve essa entre o Fabinho do lugar do Breno Lopes ou o Vini Paulista no lugar do Alisson. Mas isso vai ser definido mesmo amanhã, a gente vai saber mesmo amanhã. Então não posso dar uma afirmação que vai ser essa é uma provável escalação que saiu. E o Lavega, nosso jogador que está emprestado, está suspenso, então ele não vai ter o reencontro, não vai enfrentar a gente. E sendo que vai ter um ex, vamos dizer assim, nosso no time dele, que é o Pedro Rangel, que é o nosso goleiro, que estava no elenco da nossa conquista da Libertadores de 2023. Então muito difícil, acho que não vai ser o caso do delay do ex, mas ele pode catar muito e vem vindo catando bem. Sendo que o Coritiba vem de derrota, gente. Vem de derrota para o rival e um empate contra o Vasco. Eles perderam de 2-0 para o Atlético Paranaense e empataram na rodada anterior, lá no Couto Pereira mesmo, contra o nosso rival, que é o Vasco, por 1-1. E apesar disso tudo, eles estão na 7ª posição, com 14 pontos. Então é um time que vem pontuado bem, vem tendo boas partidas, mesmo com essas coisas assim, esses resultados negativos nas últimas, continua sendo uma posição bem confortável para eles. Então a gente não pode como se fala, não pode subestimar, não podemos subestimar esse adversário. Sempre foi difícil, sempre um rival difícil. Eles têm uma coisa, a torcida deles tem uma raiva nossa do Fluminense desde quando a gente rebaixou eles em 2009, na última rodada do Brasileirão, que teve aquela arrancada histórica do Fluminense. Tanto que a gente foi considerado, a partir dessa campanha, como um time de guerreiros, que a gente saiu de uma campanha de quase rebaixado, lutando, tendo 99% de chances para ser rebaixado, para salvar. E no ano seguinte a gente ser ainda campeão brasileiro, eles têm um ranço. E sendo que a gente rebaixou eles no centenário deles, então eles já tem uma coisa pra gente, tem uma raiva da gente, então é sempre um jogo difícil. E eu espero que o Fluminense saiba se comportar, não caia na pilha, que provavelmente vai ter pilha, vai ter tudo que tu pode imaginar nesse jogo, que é um time chatinho, e é um time que sabe enfrentar o Fluminense. E a arbitragem, galera, vem com o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e os auxiliares são Eduardo Gonçalves da Cruz, de Mato Grosso, e Mayra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. O VAR é de Michael Aurélio Augusto Facecas Ferreira, de Minas Gerais. Espero que tenha
que seja uma partida boa, que seja uma partida justa na arbitragem, tanto pro Fluminense, tanto pro Curitiba, e que o melhor vença, e espero que o Fluminense vença. E então, rapaziada, é isso. Minha visão para esse jogo é um jogo que o Fluminense não pode dar o luxo de perder, pois a gente entra tem uma sequência boa, a gente tá correndo atrás do Palmeiras, dependendo, o Palmeiras ainda pegou o Bahia essa rodada lá no Fonte Nova, então o Bahia, por ser forte dentro de casa, pode tirar um ponto, pode vencer o Palmeiras, e a gente vencendo, a gente encosta com o Palmeiras. E sendo que vencendo, pra mim seria o melhor resultado nessa partida, mesmo que a gente não consiga a liderança ainda nessa rodada do Palmeiras e Bahia, era o empate, porque o Bahia tem um jogo a menos, se dependendo a gente vencendo, eles empatando ou perdendo os pontos, e a gente vencendo, a gente mesmo com essa dependendo dos resultados, mesmo que a gente ele vença esse jogo atrasado, e a gente caso perca ou vença, a gente tem uma gordurinha, e ele não ultrapassa a gente. E se empatar com o Palmeiras, a gente vencer, a gente diminui para um ponto de vantagem. Acredito que o Fluminense vai entrar para vencer, o time está entrando bem. O Serna jogou muito, mas a gente nem sabe como que é o Serna. É aquele típico caso de nossa, que a gente sempre fala que é tricolor, a experiência Serna. Esse jogo contra o Corinthians ele jogou, baixou o Cristiano Ronaldo, mas nessa outra partida ele pode voltar a ser o Serna que a gente conhece. Então é um jogador que eu gosto, que mostra raça nunca faltou nele, mas que esses momentos, essas oscilações que ele tem, não me passa muita confiança. Mas acho e tenho certeza, acho não, tenho certeza que o Zubeldia sabe o que está fazendo e tem que dar um voto de confiança. Então torcedores que são do lado de Curitiba, que estão fazendo a viagem para ir para Curitiba assistir o jogo, que vai lá, lote o setor visitante, apoie demais o time, que o time tá merecendo. E vamos atrás dessa vitória, gente. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de você estar me ouvindo, de ter vindo até o final do vídeo para me ouvir. Curte, compartilha, se inscreve no canal, vai lá na página do TikTok, curte a página, vai no Instagram também, curte a página lá pra mim, vai dar uma moral, curte, comenta, compartilha com os amigos e vão me ajuda a fazer esse canal crescer, gente. Eu crescendo, meu canal crescendo, vocês vão ter ainda mais espaço para dar a opinião de vocês sobre o Fluminense, sobre a campanha, a opinião de vocês sobre a presidência, sobre qualquer coisa direcionada ao Fluminense. E vamos lembrar, galera, hoje a rodada do Fluminense é sábado, então a nossa live, que é lá do TikTok, e eu vou começar também mais pra frente, começar a fazer mais live aqui no YouTube, mas as nossas lives lá no TikTok é sempre uma rodada, quando é dia de semana, a rodada, a live é sempre uma rodada, é sempre um dia depois da rodada do Fluminense. Como amanhã é rodada de final de semana, então é segunda-feira. Não vai ser segunda-feira se o Fluminense começa a cair a rodada do Fluminense segunda-feira, então vai pra terça, quando for segunda. Mas como caiu amanhã, segunda-feira nossa live, 2 horas. Espero que estejam lá. Serra Tricolor, só procurar lá. Tem vários conteúdos, várias informações para vocês. E muito obrigado, saudações tricolores. Tenha uma boa noite e vitória Fluminense.